bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Nós temos mais uma manhã, mais uma oportunidade de podermos estudar a palavra do Senhor, consagrar as nossas vidas, apesar de todas as circunstâncias que nós temos vivenciado, mas a gente já foi ensinado sobre essas coisas, A gente canta hinos, a gente canta cânticos, a gente fala versículos de que a gente vai louvar a Deus independente das circunstâncias, e aí Deus então manda o décimo. Aí vamos ver então, Então as enfermidades, os problemas, as pandemias, elas surgem, talvez tenha sido aí a maior experiência nessa relação de congregar que você possa ter tido, em todos esses anos de fé. Talvez você não tenha recebido tanta impossibilidade de reunir, mas é o momento da gente testar a nossa fé. Spurgeon falou que as tempestades, as dificuldades, elas vêm justamente para dar uma sacudida e cair as folhas podres, a raiz podre, para que a gente possa firmar em Cristo Jesus. As raízes podres são as ideias da nossa autoexistência, a capacidade de a gente resolver as coisas. Então a gente está sendo testado nesse momento, E aproveita o teste, Feliz é aquele que passa pela prova e lá na frente ele recebe a coroa, Então ele é coroado porque ele conseguiu, e Tiago diz que ele deve passar com felicidade, enquanto passamos, e lá na frente a gente saber se, olha, mais uma vitória, sempre graças a Deus, Mas nós vivenciamos esse momento, passamos, Deus está nos testando e a gente vai caminhando a cada dia. Irmãos, nós temos lido um texto nesse mês de julho, que é Colossenses, capítulo de número 3. Pedi um diácono que achasse uma aguinha para mim aqui. Estou precisando tomar uma aguinha aqui agora, senão vou dar umas engasgadas, tá? Colossenses, capítulo de número 3, que fala de que nós somos nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo em Cristo Jesus. Se com Ele morremos, se com Ele ressuscitamos, nós também devemos fazer isso, Morrer para o velho homem. A morte de Cristo Jesus está associada ao velho Adão, e não ao novo Adão, mas a ressurreição de Cristo Jesus está associada ao novo Adão, uma nova vida que Deus nos dá. E aqui no capítulo de número 3, ele trabalha essas coisas. Hoje nós vamos trabalhar os termos, Semana passada nós trabalhamos a frase: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou seja, nós já morremos para o pecado. Cristo Jesus já conquistou tudo aquilo que era necessário para a nossa absolvição. Mas mesmo agora, mesmo mortos para o pecado, nós ainda temos que lutar contra a natureza pecaminosa que ainda habita em nós e que aguardamos então a bendita manifestação de Cristo Jesus, novos céus e nova terra, para aí então nós experimentarmos a santidade plena na presença do Senhor nosso Deus. Obrigado, Flávio. Vamos então fazer a leitura, Nunca é demais ler o texto bíblico. Vamos ficar em pé. Nós vamos ler Colossenses capítulo 3, do verso 1 até o verso 17, e hoje nós vamos ver o que é natureza terrena e o que é natureza celeste. Nós temos aqui mais de 20 termos que falam sobre o que é natureza terrena e o que é natureza divina ou natureza celeste. Vamos fazer a leitura juntos, do verso 1 até o 17. Leiamos. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do céu, não nas que são aqui da terra, porque morrestes
vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, o qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, sírio, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, e é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o ato entre vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Pedir ao nosso irmão presbítero Juliano pudesse nos conduzir em uma oração nesse momento, aproximar aqui, nós orarmos dentro de um direcionamento nesse momento. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que tivemos, ó Pai, de nos levantar na nossa cama nesta manhã com vida e com saúde. Amém, Senhor. Fomos, ó Pai, agraciados com a Tua misericórdia nesta manhã. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por poder estar na Tua casa nesta manhã. Por mais uma vez, ó Pai, prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus provedor, que tem suprido todas as nossas necessidades. Amém. E tem cuidado de nós nestes momentos, ó Pai, que temos vivido em nosso país. Louvado seja o Senhor. Amém. Rogamos, ó Pai, a direção do Teu Santo Espírito nesta manhã. Sim, Jesus. Sobre a vida do Teu servo, reverendo Alex, usando-o como instrumento de bênçãos na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Aqueles que aqui estão na Tua casa e aqueles, ó Pai, que estão nos seus lares, ó Pai, também ouvindo a Tua palavra, através, ó Pai, desta mensagem que está sendo, ó Pai, também direcionada a eles, ó Amém. Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando as nossas vidas, que possamos, ó Pai, sairmos da Tua casa edificados e transformados pela palavra do Senhor. Sim, Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, então todo o texto ele é muito rico, né? Então nós encontramos aqui essas informações. Nós vamos dar uma olhada no texto, observando o que Deus quer que morra na nossa vida e o que Deus quer que viva na nossa vida. Então é coisa muito simples, né? Nós temos uma luta constante dentro de nós, que é a luta do espírito ou da carne contra o espírito. Quando você lê Gálatas, você vai encontrar também um resumo do que Paulo escreveu aqui. Mas Paulo ele diz o seguinte: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da vossa carne. O que é andar no Espírito? É o verso 16 que está aqui. Nós dissemos que é o mesmo de Efésios
3,18, né, que é enchidos do Espírito. É a mesma coisa que está aqui no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso é andar no Espírito, é fazer com que as coisas do Espírito possam ser aplicadas em nós. O que são as coisas do Espírito? Todas as coisas do Espírito são as coisas de Cristo, porque o Espírito Santo, o papel dele é fazer Cristo Jesus ser conhecido. A obra do Espírito Santo é apontar para Cristo. A obra de Cristo é apontar para o Pai. Então nós temos essas posições, né, e esses exercícios dentro da Trindade. E tem até um livro, né, que ele fala que o Espírito Santo é o holofote de Deus, né? Quando a gente explica, dá para a gente compreender. Não torna o Espírito menor, muito pelo contrário, mostra que ele funciona e exerce como pessoa, né, o seu papel. Para que serve um holofote? Né? Quando eu vou usar aqui a lâmpada em si, né? Então tem dia que a gente liga a lâmpada aqui, tem dia que a gente diminui. Nós temos ali uma janela, né, os vidros, a luz lá de fora está entrando aqui, e todas as luzes estão acesas nesse momento, né? A câmera está aqui funcionando para que o que está acontecendo aqui possa ser visto, tanto por vocês que estão aqui quanto os que estão em casa. Mas quando a gente apagar todas essas luzes, vai ficar extremamente escuro. Se a gente fechar aquelas janelas e a luz não chegar, o que vai acontecer? Eu continuo aqui, mas ninguém me vê. Então o papel do holofote, o papel dessa luz é mostrar quem está aqui. Esse é o papel. Assim também é o Espírito Santo. Às vezes nós olhamos para a lâmpada e olhamos assim, gente, essa lâmpada, como ela prega bonito, né? Como ela canta bonito. A gente fala, não é ela que canta, ela ajuda a mostrar quem canta. Ah, sim. E aí então a gente acha que a lâmpada é importante, a lâmpada é fundamental. Mas enquanto que a lâmpada está dizendo, não, o meu papel aqui não é para mim, não é para mim, não. O meu papel aqui é iluminar o ambiente. Então, olha que ambiente. Aí você olha para o ambiente. Então o Espírito Santo faz isso. Ele pega todo o poder e autoridade que ele tem e ele lança luz. Como é que ele faz isso? Ele mostra-nos quem é Jesus. Ele nos ensina sobre Jesus. O Espírito Santo, ele fala sobre a palavra, ele fala sobre Cristo. Por isso, ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que fazer com que Cristo Jesus habite em nós e domine a nossa vida. Por isso nós estamos em Cristo. Foi Cristo que fez a obra salvífica, né? Quanto à adoração, irmão, não é que o Espírito não deva ser adorado, não existe uma grande discussão, esse não é o ponto, mas o papel do Espírito Santo é apresentar Jesus. Por isso andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito? É permitir que Cristo Jesus, todo o seu ensinamento e toda a sua conquista habite em nós, para que a gente possa fazer como se estivesse fazendo para Cristo, mas em Cristo o tempo todo. E essa é a obra do Espírito Santo. Quando nós não tínhamos o Espírito Santo, tudo quanto nós fazíamos, ele não tinha propósito para Deus. Ele tinha propósito. Às vezes você casado, tinha, né, um bom relacionamento, e tem até hoje, mas ele não visa Cristo, ele não olha para Cristo, ele não tem interesse em Cristo. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, mudou agora. Então toda a força que vocês tinham, elas tinham que ser jogadas para Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui a partir do verso 5, dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele põe prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Vamos dar uma olhadinha? Ele diz que nós andávamos. Aí você vai dizer, pastor, eu nunca fiz isso, né? É porque, irmãos, a Bíblia tem que ser lida com a ideia do seu contexto original e depois então aplicarmos ao contexto imediato.
dos nossos dias. O Paulo estava conversando com crentes que havia saído o quê? Dos cultos idolátricos, de comportamentos de idolatria. E talvez a gente não tenha consciência sobre isso. Aqueles que nasceram, tecnicamente, numa igreja evangélica, eles têm na cabeça deles que eles não vivem a idolatria. Por quê? Porque a idolatria, raiz, eu vou usar esse termo aqui, é a ideia de você criar um ídolo em nome de um Deus e adorá-lo, para que o Deus que você está adorando, olhando para o ídolo, seja contemplado. Qual é a grande dificuldade, talvez, que os protestantes e os evangélicos lidam? No máximo, seja com a visão sobre o que é idolatria na igreja romana. E ele diz, não, porque no Brasil o aspecto idolátrico ele está mais voltado a pensar que no catolicismo, e definir que no catolicismo existe idolatria. Então é o único ídolo que passa mais na cabeça dos protestantes. Por quê? Porque nós não temos uma população de idolatrias de ídolos. Eu sei que você pode olhar outros tipos de religião, mas o Brasil de um modo geral. Então a gente, lendo hoje esse texto, quase que a gente diz assim, é mesmo, eu era romanista e hoje eu não sou. Mas ele não está falando disso. Esse não era o problema daquela época. O problema daquela época é que aquelas pessoas não acreditavam em Deus. Jeová não existia para elas. Elas estavam num contexto diferente. Quem é aqui o pregador? O apóstolo Paulo. A quem ele está pregando? Ele está pregando a dois grupos, o grupo judeu e o grupo gentil. E a boa parte, ou a maior parte do grupo gentil, eles eram adoradores de ídolos. Ou seja, eles tinham o Deus deles. Para nós é idolatria, para eles é espiritualidade. Então eles faziam isso. Eles conectavam. Então vamos lembrar dessa imagem primeiro. Então o que ele chama aqui? De pecados da sexualidade. É o que ele trata aqui. O primeiro pecado que ele coloca aqui é prostituição. Prostituição. O segundo, impureza, e depois paixão lasciva. Esses três estão voltados para a sexualidade. Onde está aqui a ideia da prostituição? Não quer dizer que todas as pessoas naquela época se prostituíam, mas os cultos daquela época, aqueles deuses eram cultos que a gente chama de cultos orgiásticos, onde você tinha sacerdotisas no templo, onde os homens, não eram as mulheres não, tá? Os homens iam ao templo para cultuar, por exemplo, Diana dos Efésios. Diana dos Efésios, a estatueta dela é uma imagem de uma mulher com mais de 1000 seios. No Antigo Testamento você tinha Astarote. No Antigo Testamento você tinha os postes ídolos. Postes ídolos eram membros sexuais masculinos que eram adorados. Por quê? Porque a orgia acontecia. E esse era o modo de se ter conexão com Deus. Qual é o fundamento? O prazer. O prazer era o fundamento. Por isso, então, as deusas da fertilidade eram celebradas. Por quê? Porque ela poderia produzir, então, fertilidade nas mulheres e as mulheres terem filhos, e isso era uma dignidade. E você vai ver em Elias lutando para que o povo de Israel pudesse voltar para Deus, enquanto que Jezabel estava conduzindo todo esse povo ao distanciamento. Eles adoravam a quem? Baal. Que Deus é esse? Baal significa Senhor, meu marido, aquele que me domina. Esse era o termo. E a esposa dele, Astarote, era a deusa da sexualidade. Então era um casal de deuses. Naquele evento, 850 profetas morreram, porque Israel deveria abandonar a adoração aos deuses da fertilidade e deveria adorar ao Deus verdadeiro. Como é que ele provou isso?
durante 3 anos e 6 meses, ele cessou a chuva. Adianta você adorar a deusa da fertilidade, o Deus da fertilidade, mas a sua terra não produzir? Não adianta, não tem porquê. E aí Deus disse: fala com Israel, Elias, que eu sou o Senhor. Yahvé é Deus e não Astarote, e não Baal. Que se cumpra em Israel aquilo que é necessário, adorar somente a mim. Então a prostituição aqui estava nessa ideia. É sempre a ideia de que você vende o corpo, você utiliza o corpo para obter lucro. Então essa é a ideia lá de trás. Mas vamos pensar agora o que seria então prostituição na nossa geração ou na época. Vou pensar aqui na segunda palavra, que é impureza. Então, prostituição tem um sentido cultico ou um sentido de venda de corpo. Então nós vamos para o segundo, impureza. Impureza é quando você usa o seu corpo para a sexualidade fora dos padrões de Deus. Então, ele entra na prostituição? Entra. Mas ele está mais voltado para o sexo vazio. Para, nos nossos dias aqui, a gente pudesse falar ou tocar nos assuntos de perversões da sexualidade. Ou seja, a sexualidade tem um propósito e você usa todo esse propósito. Você tornou impuro aquilo que Deus transformou e determinou que é puro. Então você tem aqui adultério, você tem aqui a autossatisfação, né, que a gente chama de masturbação, seja masculina ou feminina. A gente luta e sabe que a sociedade, os adolescentes sofrem isso, a sociedade tenta legalizar isso no meio das crianças, e aqueles que não conseguiram romper na adolescência, na juventude e até na idade de adultos sofrem isso, porque ele não conseguiu tratar essas coisas. Então a impureza aqui está voltada para todo o comportamento onde envolve a sexualidade do modo que não agrada a Deus. Por exemplo, pornografia, o investimento em filmes, em literatura. Lá acontecia isso, eles pegarem a sexualidade e utilizarem de modo errado. A Bíblia fala em até zoofilia, ou seja, em sexo com animais, e ela condena tudo isso. Toda vez que você pega a sua sexualidade e utiliza de modo errado. Mais um item sobre sexualidade: paixão lasciva. Paixão lasciva são desejos desenfreados. A impureza aqui na sexualidade tem um padrão, e o padrão da lascívia é tudo aquilo que você quer alimentar como desejo. E aí talvez então a gente pudesse utilizar muito filmes pornográficos, revistas que antigamente tinha, a utilização hoje do celular, como é que roda, né? Por exemplo, a defesa hoje é a defesa da nudez. Os filmes têm que ter nudez, o desenho tem que ter nudez, as novelas têm que ter nudez, tudo tem que ter nudez. E aí então você vai para o teatro, tem que ter nudez, e a turma então está celebrando. São duas celebrações, irmãos, que os filmes ajudam, que a cultura tem ajudado, que é a celebração da morte, né? Então você vai encontrar muitos filmes celebrando a morte. Não é que alguém acha bom que o outro morra, mas a gente está banalizando tanto a morte, que ela se tornou muito comum. Então matar ou deixar de matar é simplesmente um prazer. E aí você observa que o número de serial killers só tem aumentado no mundo. Justamente, um dos fatores, a exposição que se dá a isso. E a gente então se torna assim indiferente aos casos de mortes e violência. Até então a gente vê a sociedade, quando alguém resolve bater em outro, quase que a gente fica lá esperando, filmando, para ver o que vai acontecer. E é incrível, irmãos, o nosso sentimento de justiça, eu pelo menos tenho visto isso aqui em grupos por onde eu ando, quando aparece uma multidão linchando uma pessoa que agiu de modo errado, ou um ladrão, ou um estuprador, a multidão vibra para
que ele vá até a morte e celebra isso. O texto aqui é o contrário para a sexualidade. Paixão lasciva é quando você não consegue, é quando o homem vai ter a ideia de que ele pode ter mais de uma mulher, diversas mulheres, quando vai se celebrar a pedofilia, né? E nós estamos caminhando para um momento, irmãos, que existem documentos, uma tentativa de transformar a pedofilia em um princípio para tratamento de saúde, assim como você trata o alcoólatra. Ou seja, ele nunca deixa de ser pedófilo, mas vai ser tratado como uma doença e não mais como um pecado, um erro crasso na sociedade. Naquela época tinha isso, homossexualidade, pedofilia, isso já acontecia, zoofilia e a liberdade para a sexualidade. Você faria o que você quisesse. Entenda, irmãos, a sociedade naquela época tinha normas, não é que não tinham normas, mas é que como não existia na consciência daquelas pessoas a lei divina, para eles isso não importa. Então prostituir na nossa sociedade virou trabalho, carteira assinada, esse é o desejo, sem problema nenhum. A impureza é algo comum, porque incentiva-se na sociedade dos dias de hoje sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, sexo de modo errado. E nós é que recebemos essas informações sobre paixão lasciva. Qual é o incentivo? Um programa de televisão às 10 horas da manhã tratar sobre a autossatisfação entre crianças. Imagine só. O que se faz na pandemia nesse período? Com as crianças agitadas, adolescentes agitados na nossa casa, ou adultos que estão lá. Uma das formas é a autossatisfação sexual. 10 horas da manhã. Está vendo que a cultura daquela época ainda continua sendo a cultura desse momento. O modo é diferente, mas a cultura e o pensamento continuam sendo os mesmos. E nós sabemos, irmãos, que nós temos graves problemas na área da sexualidade. Nós lutamos contra isso. Às vezes até agimos de forma injusta, pois a maioria das nossas disciplinas em igreja são para a área sexual, mas quase ninguém é processado na igreja ou disciplinado por causa da questão da fofoca, que é tão adultério quanto adulterar. Você adultera as informações, você mente e você precisa ser combatido, mas a gente sempre vai disciplinar a grávida. Mas o fofoqueiro, por exemplo, nós celebramos a conquista material, mas condenamos os desejos sexuais. Ou seja, irmãos, nós condenamos mais a sexualidade do que a ganância. Quantas pessoas que pela ganância param de ter comunhão com Deus, param de ter comunhão com a igreja, eles não conseguem sequer cumprir as propostas ou promessas que eles fizeram no dia que eles se tornaram membros. Por exemplo, sempre é polêmico. Falar de sexualidade, hoje então está quebrando o tabu. Hoje a igreja é condenada quando você vai falar sobre dinheiro. Tente imaginar, você prometeu e vê que as escrituras falam sobre isso, mas você não é a pessoa que contribui financeiramente na comunidade onde você está. Os padrões bíblicos estão estabelecidos, mas você é a primeira pessoa a não cumprir o compromisso do condomínio. Que isso, pastor? É mais ou menos isso. O que acontece no condomínio? Todo mundo participa com uma parte, mas quando um apartamento não paga, todo mundo. Por que eu tenho que pagar as despesas e você não? Pense mais, imagine bem. A igreja funciona assim, pastor, não é não. É sim, só estou usando o modelo. Nós sustentamos essa igreja com os nossos dízimos e ofertas. Mas existem aqueles que resolveram gastar todo o seu dinheiro consigo mesmo, comprando presente, melhorando a sua casa, investindo, guardando, viajando, mas ele gosta de estar aqui e ele prometeu estar aqui, mas ele prometeu também ajudar financeiramente. E quando ele vem aqui, ele quer aproveitar de todos os prazeres e deleites que há
espiritualidade, mas estou falando como cálculo. Por que as pessoas que congregam aqui têm que bancar toda a despesa que todos também fazem e consomem? Todos nós deveríamos ser parceiros. Isso é comunidade, tá, irmão? Agora vamos falar de espiritualidade. A Bíblia diz que é roubo a Deus, é um assalto à carteira de Deus. Vamos falar sobre intimidade. É alguém não reconhecer que Deus quem o sustentou para que ele tivesse esses valores e para que ele pudesse viver, e ele é incapaz de devolver o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, porque ele acha que Deus está aqui para dar e mais nada. Mas Deus estabeleceu esse princípio, irmãos. Eu defendo o princípio do condomínio, sabe por quê, irmãos? Quando você lê o Antigo Testamento, era esse. Eram 12 tribos. Lembre-se disso. E uma dessas tribos, o que ela faria? Não podia ter propriedades. Ela não poderia, então, ter terreno. E aí, então, as outras 11 fariam o quê? Sustentaria essa que trabalharia espiritualmente. Veja que Deus utilizou também um princípio de comunidade. 11 vão trabalhar, 11 vão possuir, mas um grupo vai representar espiritualmente a vida de vocês. Veja que há uma matemática. Então não é muito diferente, irmãos, do mesmo modo, todo esse tempo, tudo que acontece aqui, mas a paixão lascívia, a ideia lá, né? Alguém que é desenfreado, ele também pode ter problema não só na sexualidade, ele tem problema também no seu comportamento, na sua vida financeira. Isso pode acontecer. Mas, irmãos, lembre-se que nós estamos tratando do povo que vivia lá, que não era crente. Não estou falando das pessoas crentes. Todos os crentes, irmãos, podem sofrer esses 3 pecados, na sua essência e na sua potencialidade. Mas, em Cristo Jesus, nós podemos vencer esses pecados. Eles estão perto de nós, na verdade, irmãos, eles estão dentro de nós. Onde eles estão? No nosso coração. O problema não é o que sai da boca, o problema não é o que entra na boca, mas o problema é o que sai. Porque lá ele diz, olha, é de lá que saem os assassinatos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, a lascívia, daqui de dentro. Então nós precisamos fazer com que esse coração tenha pensamento e comportamento diferente. Mas ele diz, mas isso era vocês antes e não hoje. Então hoje a prostituição, a impureza e a paixão lascívia deveria ser algo que não faz parte do nosso meio. O outro aqui é desejo maligno e avareza. O que é o desejo maligno aqui, irmãos? É o desejo de produzir e fazer o mal. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele lista lá 21 tipos de pecados. 21. E um deles, eu acho interessante esse termo, são inventores de males. Está lá. Ou seja, é uma máquina de produzir o mal. E Calvino fala que o nosso coração é uma máquina de idolatria, é uma máquina de produzir essas coisas. Agora preste atenção, se você algum dia deitado lá na sua cama, gostar do seu travesseiro, não maquinou uma vingança, e você planejou a vingança, e você logrou êxito na vingança, você só não executou. Mas veja que esses pensamentos passam por nós. Quem nunca transformou, irmãos, o coração num cemitério? Vou matar fulano, sacana, de raiva, de ódio. Mas depois da noite, eu não tenho poder para isso, eu não posso fazer. Às vezes males que a gente conseguiria dizer assim, muito pequeno. E a Bíblia até diz que é proibido dizer bem feito. Né? Você não pensou mal, mas quando ficou sabendo que fulano deu azar, aí você chama assim, é justiça de Deus. Até isso é proibido, irmãos. A ideia é essa. Como é
desejos malignos que há no seu coração. Ele está dizendo, não tem problema. Aqui a ideia do desejo maligno é o desejo de grande vingança, é o desejo de atordoar a vida de outras pessoas. E o último aqui é avareza, desejo maligno e avareza, juntam os dois, né? Que está mais para um comportamento com outras pessoas. Então a avareza aqui dá a ideia de que eu quero possuir todas as coisas, eu quero ter todas as coisas. Mas o comum, irmãos, é não criticarmos, né, a questão da avareza, mas reclamarmos da questão da sexualidade. Você vai observar que existem pessoas que eles são dotados de um desejo por dinheiro, por possuir, extremamente doentio, e ele é incapaz de compartilhar. Então, a avareza, ela pode chegar ao ponto de conduzir-nos até o desejo da inveja e de tirar a vida de outro para você produzir mais, para você reter mais. A ideia aqui é que Deus é o seu dinheiro é o seu Deus, que as suas posses são tudo que você tem e você não confia nas outras coisas. E aí é comum entender que o avarento, ele não vê na mulher, né, algo como um vínculo de amor e afetividade, mas alguma coisa que traz lucro. Ele não vê nos filhos, né, uma ideia de afeição, mas um investimento, e ele sabe quanto ele gasta com os filhos dele, e ele espera que esses filhos possam dar lucro. E a relação, às vezes, com Deus é que daria origem à teologia da prosperidade na nossa geração. Ou seja, Deus tem muito para me dar, por isso então vale a pena andar com Ele. Ele vai me tirar da pobreza, Ele vai me fazer ser bem sucedido. E o avarento tem isso. Mas veja que a avareza aqui tem outro nome. Qual é o outro nome? O texto diz, pode ler. É aí? Idolatria. Algum dia você achou que o seu salário é um Deus? É impensável isso. É inaceitável isso, achar que 2 pães de resto eu tenho no bolso é o meu Deus. Preste bastante atenção. Alguém disse, pastor, eu sou muito satisfeito com o salário que Deus me dá. E eu costumo dizer para as pessoas, quer dizer então que Ele pode tirar? Não, pastor. Eu falei, aqui está falando da possibilidade de Deus tirar tudo. Se Deus tira o seu Deus, a quem você adora? Ele arrancou tudo. O que vale, ou para que vale o dinheiro? Né? Alguns autores têm dito que a maior cadeia que nós temos na nossa geração é de plástico, hoje já está virando virtual, que é o cartão de crédito, onde a gente quer consumir e a gente quer possuir. E é verdade, essa quarentena tem nos ensinado que a gente pode economizar mais, que a gente pode gastar menos, e a gente tem isso. Uma coisa a gente observou, de ter conversado com alguns pastores, é que em algumas igrejas a arrecadação delas caiu muito. A igreja, 50% de arrecadação, 60%. A nossa igreja teve uma queda de arrecadação. Eu não seria preciso nos números aqui, mas a gente geraria em torno de 20% de arrecadação. Ou seja, a igreja tem entrado. Nós não temos hoje valor para investimento. Estamos com as contas, né? Só faltam 2 itens para a gente poder acertar na questão administrativa, mas tudo pago em dia pela fidelidade dos irmãos, graças a Deus. Então a gente descobriu que algumas pessoas, mesmo continuando a receber os seus salários, continuando tendo atividade, elas não foram mais fiéis nos dízimos e ofertas. Deixaram de ser. E a explicação, de onde ela se origina? Mas existem aqueles que, mesmo com dificuldade, mantiveram-se fiéis. No pouco, né? Eu conversei com uma pessoa que não é da nossa igreja, a gente estava conversando, amigo, e ela disse assim, não, meu dízimo caiu tanto. Eu falei, por que você está preocupado com o dízimo?
Eu falei, não, porque eu sei que o sustento é Deus quem dá. E ela disse assim, eu sei também que a igreja assumiu compromissos e a gente precisa contribuir. Então, a preocupação dessa pessoa quanto a uma igreja, tem muitas igrejas, irmãos, no nosso país. Não é só questão de residência, né? Não fala aqui por mesquinharia, pelo contrário. A nossa igreja está ajudando quem tem necessidade, graças a Deus. E tem um monte de irmãos, né, com seus salários ajudando a necessidade do outro. Líder quer saber o que está acontecendo. Então, tudo isso. Então, a idolatria é isso, irmãos. E existe um texto que nós utilizamos, né, muito, que ele precisa também ser explicado. Que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, né? Primeira coisa, esse texto ele é extremamente mal interpretado, tá bom? Segundo, ele serve de alerta para nós. Então, o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que alguns pastores, líderes religiosos daqueles dias lá de Paulo, estavam na caminhada da fé por causa do lucro e o dinheiro, e que eles não tinham compromisso nenhum com o Evangelho. Por isso, então, eles estavam criando tantas confusões na igreja, doutrinariamente, porque o foco deles não era o Evangelho, mas era o lucro. Por isso que, então, ele diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males que a igreja em Éfeso e na região está vivenciando. Porque se esses líderes não amassem mais o dinheiro do que a mim, eles não criariam um problema na igreja. É assim, é isso que o texto está dizendo. Então presta atenção, irmão. O amor do dinheiro não é a raiz de todos os males do mundo, pois tem gente que não é avarento. Ele é idólatra, ele é adúltero, mas ele não é avarento. Aí dizem que o problema do adultério dele é a avareza, não é. Por isso que o texto é mal interpretado, mas nós sabemos o que o dinheiro é capaz de fazer conosco. Por isso que o Senhor Jesus falou, não podeis servir a dois senhores. A avareza é idolatria. Por quê? Porque você tira Deus do centro e coloca Mamon. Mamon é um Deus, a riqueza é um Deus, e ela nos domina, ela nos vence. E a gente precisa tomar cuidado em como nós utilizamos os nossos bens. Ele precisa ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos entregar os dias, então. Fazer um momento agora. Irmãos, veja que qualquer tema ele é extremamente vasto quando nós somos fiéis à Escritura. Isso era coisa antiga, mas que nós experimentamos nos nossos dias, na nossa geração. Pastor, eu sou contra dízimo e oferta. Ok. Então, a comunidade que você estiver servindo, veja como é que você vai contribuir financeiramente. Eu jamais teria coragem de dizer, né? Mas teve um pastor que diz, olha, se você não gosta de contribuir com nada, quando vier a reunião, traz papel higiênico, por favor. A ideia é que tudo isso aqui, como comunidade, ela está para servir. Então eu teria que ter prazer. Né? Quando a gente faz um almoço, aí todo mundo vai e faz 200 gramas de carne. Fazer 1 quilo dessa vez, irmão. Faz 1 quilo. Vai sobrar ela para cá e come de novo. Né? Mas não, vou levar 200 aqui. Tá? Aí, em vez de você fazer uma arrozão assim maravilhoso, tá? Aí você vai numa panelinha aqui. Em vez de você trazer Coca-Cola, você traz White. Brincadeira. Traga o melhor, porque é para celebrar. Sobrou, divide. E na hora de dividir, não vai lá, não pega e leva tudo. Não, divide lá. Né? As festas nossas deveriam ser assim, todo mundo tendo o maior prazer. E na igreja, assim, do mesmo modo, eu quero contribuir com o máximo, com o melhor que eu puder, porque é tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E olha, irmãos, senão eu vou levar mais uns 3 meses para terminar o texto, né? Deixa eu ver, eu estou aqui. Verso 6, olha para você ver a informação. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Então, irmãos, todos esses pecados,
eles estavam nitidamente voltados para um problema de idolatria e sexualidade e dinheiro. Qual é o problema que nós vivemos? Esses são os problemas que nós vivenciamos na nossa vida. Mas aqui diz que esse não é mais comportamento de quem crê em Deus. Eles não deveriam mais existir. Embora talvez nós não tenhamos o mesmo comportamento objetivo, o mesmo objetivo, mas às vezes temos comportamento parecido. A impureza, a paixão lasciva, né, a idolatria, a prostituição, a venda do corpo, né, parece que essa questão é como você utiliza o seu corpo para produzir lucro. É quando um marido ou uma mulher utiliza o corpo para receber benefícios ou entregar benefícios, né? É quando uma moça utiliza o seu corpo para seduzir a outros homens e ela investe no modelo, a roupa, e ela diz: essa aqui é mais, e aí o namorado diz: não, aquela lá é mais quente. E quando mulheres casadas, em vez de revelar o seu corpo aos maridos, ela consegue revelar a qualquer homem em qualquer lugar. Então eles têm a dignidade da roupa que nós utilizamos, mostra. Então são muito simples, né? Mas ele fala assim: por essas coisas que vem a ira de Deus. Verso 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Ou seja, nós morremos para elas e não vivemos. Mas preste bastante atenção, irmãos. Talvez você nunca tenha vivenciado esse padrão de idolatria, né, de adultério cultico, porque você é dessa geração. Pastor, eu nunca vivi isso, a minha vida é sempre tranquila. Eu entendo. Paulo está falando com um grupo de pessoas que deixou o paganismo e veio para o cristianismo. Você sempre foi cristão, então sua mente não é inaceitável falar com agora. Presta atenção. Aquilo que está na sua mente se aproxima dessas coisas. Você sabe disso. Você não faz, né, pode ser por espiritualidade, ou você não faz por medo, ou você não sabe, faz porque sabe as consequências que virão. Mas é para que o nome de Deus seja glorificado. E aqui aparece um item muito complicado, que é a ira de Deus contra essas coisas. Verso de número 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Se toda a relação ali, irmãos, era em relação a Deus, a culto, agora ele está falando como é que tratava-se antes das pessoas. Ele está dizendo: você também tem que abandonar isso, do mesmo modo que abandonou lá em cima. Ele põe assim: agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mintais uns aos outros. Olha o tanto de coisa que Paulo disse. Está vendo isso aqui, irmãos? Era comportamento de quem Deus não agrada. E agora nós precisamos utilizar de comportamento muito parecidos. Olha para você ver se não parece com aqueles de lá. Primeiro, tem duas palavras: ira e indignação, né? Algumas traduções no termo indignação coloca cólera. Ok. Então, ira é a revolta que você tem sem justificativa. Por quê? Porque uma ira pode ser uma indignação. Então você vê alguém fazendo um mal, você tem a ira, revolta, e você então precisa se controlar. Então ira aqui é quando você dá vazão à sua maldade. E às vezes muitas pessoas ficam iradas sem motivo nenhum. Pessoas que ficam revoltadas. Mas preste atenção, essa ideia aqui sempre traz prejuízo para outra pessoa. Você age de forma insana. Só que existe o ápice da ira, que é a cólera. Aí o desejo de matar apodera-se. A ira é quando você discute, rebate e luta com todo mundo e não deveria fazer isso. Por isso que a Bíblia diz: olha, dai lugar à ira. E que hora que ele diz isso? Justamente no momento em que você deveria, segundo
paz com todos. Dai lugar a ira. Então a gente pode interpretar certo ou interpretar errado o dai lugar a ira. O dai lugar à ira, a ideia poderia ser assim: então deixe a ira entrar. Se a ira entra e eu obedeço e eu faço o que ela quer, e aí então o que eu desejo é vingança. Mas o texto está dizendo: dai lugar à ira, é como se dissesse: a ira está vindo e ela está no seu caminho. Mas presta atenção, irmãos, ela nasce aqui dentro, não é de fora não, né? Ela vem, e aí você tem duas opções: ou dar um passo atrás, ou dar um passo à frente. Lembra das brincadeirinhas? Se você é homem, põe a mão assim. Quem é homem, cospe aqui. Só, irmãos, que a ira, incrível, ela manda a gente dar um passo à frente. Enquanto que o texto bíblico diz: dá um passo à frente. Aguenta a mão. Ou seja, deixa a ira passar. Se ela passa. Então, irmãos, não há problema nenhum nós sermos revoltados e indignados com o mal, com as coisas erradas. Então, quando você vê o procedimento de alguém, você diz assim: estou indignado com isso. Eu estou usando o termo indignado não como a segunda palavra, mas como você controla a ira. Você ficou indignado, mas assim: eu não vou fazer justiça com as próprias mãos, porque isso é vingança. E a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Segundo, irmão, se a indignação que está aqui é necessária ou verdadeiramente cólera, a cólera são pessoas que nem passam pela ira. Elas já são tão indignadas com a vida, a gente chama essas pessoas de estupim-cu, pessoas maldosas, pessoas que não têm paciência com nada, né? Não estou falando de coisas simples, aqui estou falando de coisa extremamente grave. A cólera é quando você não tem controle sobre as coisas, você perde o controle de tudo, e aí você faz uma grande besteira. São dois itens. O outro item é maldade. A ideia aqui é pensamentos maldosos, do mesmo jeito que estava lá em cima, né? Qual é a nossa capacidade de pensar ou agir de forma maldosa? Irmãos, onde é que a gente percebe isso? Pelas conversas. Incrível. As conversas das pessoas, o linguajar das pessoas, a gente vê que há uma maldade por trás. Ele está maquinando alguma coisa para fazer contra aquelas pessoas. E aí você sabe assim: gente, fulano é maldoso demais. Fulano é manter distância, nem anda perto. Por quê? Porque toda maldade deve sair do nosso coração. Por quê? Aí ele vai dizer: maledicência. A maledicência é a capacidade de falar mal das outras pessoas. Veja que ele está vendo ira, cólera, aí ele passa pela maldade, agora a maledicência. A maledicência é quando você maquina o mal e executa essa maledicência. Quando você vai à frente e aí você diz assim: como pode? Alguns transformam esse termo aqui em fofoca. E a gente acha que fofoca não faz mal. Irmãos, a fofoca ela está envolta ao mais baixo nível, preste atenção, né, de insignificação da outra pessoa. O que a fofoca é? A fofoca é quando você quer ser melhor do que as outras pessoas. A fofoca é isso. A fofoca ela tem um padrão quando você não tem nada a ver com o assunto e nem a solução para o assunto. Falo sobre conversas. Pessoas chegam e contam a vida da outra pessoa por inteiro. Você não perguntou. Não perguntou. Mas talvez você pudesse perguntar assim: o que eu tenho a ver com essa história? Não, é só para você ficar sabendo. Qual é a intenção? É só para você ficar sabendo. Preste atenção, irmão.
As mulheres têm mais facilidade para fazer isso, por causa do dom da comunicação, a capacidade. Então, o que é pecado? É usar o melhor para o pior. Em vez de você falar uma coisa boa dessa pessoa, é comum as pessoas chegarem e contar sobre o erro da outra pessoa. E aí você pergunta: você já conversou com ela? Não. Então por que você está conversando sobre isso? Por quê? Qual é o padrão bíblico? Se alguém está errado, vai lá. Agora presta atenção: o fofoqueiro não tem a capacidade de falar coisas boas das pessoas. Porque não dá ibope. Não dá. Quem é? E você sabe quem é o fofoqueiro. É incrível. As pessoas sabem quem é fofoqueiro e sabem quem é. Preste atenção. Se fofocam para você, fofocam de você. E um dia essas pessoas chateadas com você vai falar sobre a sua vida e sobre a sua realidade. Isso é um problema delas. Faz parte da nossa natureza a comunicação. Mas você poderia ter o desafio de falar bem das outras pessoas. Põe aí, 30 dias eu vou falar bem das pessoas. Um menininho ficou injuriado com a mãe dele, que falava bem de todo mundo, porque ela tinha uma prática boa de elogiar as pessoas e tal. E o menininho, então, é uma história, tá, irmão? Só para exemplificar. E o menininho à mesa falou assim: mãe, a senhora fala bem de todo mundo, né? Meu filho, é melhor falar bem, então eu duvido que a senhora fala bem de uma pessoa. Aí eu fiquei lá falando: qual? Quero só falar bem do diabo. Ela parou, olhou para ele: sujeitinho perseverante, não desiste. Preste atenção, irmão, essa é a nossa capacidade. Essa deveria ser a nossa capacidade. Maledicência. Linguagem obscena não fala, palavrão, conversa transviada, podre, e de vez em quando alguém até pede desculpa depois que fala. Não existe a desculpa, porque falou intencional. Se pediu desculpa antes e falou, é intencional. Então a gente vai lá, no meio, palavrões e aquelas outras coisas. E o último aqui, porque tem mais um tanto aí, tá, irmãos? A mentira. Mentira é um negócio complicado. Existem pessoas que não têm dificuldade com mentira, mas de um modo geral, todos nós lidamos com a mentira. Aí nós lidamos com intensidade de mentira. Nós achamos que algo não tem problema e você encontra o mentiroso crasso que ele precisa. Mas o que ele está falando aqui, irmãos? É quando você falseia a verdade. É quando você torna a verdade torta. Eu vou usar aqui para você ver. Existe um grupo que diz, nessa discussão toda, não acredite em ninguém. É uma frase que ela está mais voltada para o aspecto político, dizendo: não acredite em ninguém. Então, essa é uma frase que ela está em inglês e ela roda o mundo todo. Por quê? É justamente isso. Você sempre tem uma pessoa maquiando a verdade, usando em benefício próprio. A hora que ele não quer, ele usa contra. A religião faz isso, irmão. De vez em quando, alguns pregadores inventam uma história, ou crescem uma história, ou aumentam uma história para denegrir a imagem, de outra religião. Na política se faz isso. E aí, em quem nós vamos acreditar? Por isso, irmãos, existe essa luta contra o que se chama de fake news, a ideia das notícias falsas. Então, nós temos uma predisposição a acreditar em toda mentira que nos beneficia. E nós não queremos saber o padrão dessa verdade. E às vezes nós vamos utilizar isso no ápice das nossas discussões. Assim também acontece no futebol, Esses dias, a maior discussão está sendo sobre o Flamengo, Alguém tem dito assim: se o povo brasileiro, os torcedores brasileiros, reconhecesse o futebol do Flamengo, todos estariam elogiando, mas a maioria dos clubes quer encontrar um erro no Flamengo, A ideia é essa, Por que um dos melhores times do país não pode ser elogiado? É mais ou menos quando eu vejo algum time brasileiro jogando contra qualquer time fora do Brasil. Eu, assim, olha, sem pestanejar, prefiro torcer para qualquer
não, eu prefiro. Você vê que na Copa as pessoas preferem torcer para outro país do que torcer para o país dele. Isso é liberdade. Mas as notícias é porque você precisa endossar a sua tese. Então preste atenção, irmãos. O problema da mentira não está nos outros. O problema da mentira está onde? Preste atenção, você recrimina as pessoas que mentem. Mas o problema da mentira é você, porque essa mentira pode não te afetar. Mas o problema é quando você resolve consumir e fazer com que outros consumam a mentira. Né? Eu sei que é difícil descobrir quem está falando a verdade. Mas nós deveríamos não mentir uns aos outros, sem engano. Né? O mandamento diz isso: não direis falsos contra o teu irmão. Paramos aqui, irmãos. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Tinha mais 10 itens, tá? Que viriam aqui, que a gente precisa ver, né? E tratar. Talvez na quarta ou no ano que vem, embora no domingo que vem a gente vai começar a trabalhar sobre missões, mês de agosto. Então talvez a gente mude e volte uma outra época. Sugiro que você leia o livro de Colossenses essa semana. Você está lá, todo dia, com 10 minutos você lê ele. Facinho, facinho. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. E ajuda-nos, pela força do Espírito Santo que habita em nós, a vencer, Deus, as dificuldades, esses pecados, Deus, que tenazmente nos assedia, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, os irmãos de casa. Hoje à noite não tem vaga para o culto mais, tá? Então não apareça se você não deu o nome, que a gente está assim, cravado no mundo, vai estar quase todo mundo. Só 30, né? Então que Deus abençoe. Se você não deu o nome, não compareça, tá? Está dado o nome direitinho. E a noite está lotadaço hoje. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e um bom domingo. E quem quiser assistir um programa dos adolescentes no YouTube, na Igreja Presbiteriana do Brasil, pois hoje é dia do adolescente presbiteriano, à noite no momento, e está tendo uma transmissão legal lá, né, de 10 até meio-dia sobre adolescentes. Um abraço, Deus abençoe a vida dos irmãos.